Bora para os erros agora do próprio idioma. Isso aqui vai pegar muita gente, tá? Então, ó, the English mistakes. Vou colocar o primeiro aqui, ó. É sobre a diferença. It's about the difference between existence and possession. O que eu quero dizer com isso aqui, ó? Qual é a diferença entre existência e posse? Primeiro, eu tenho que, novamente, o que eu falei no começo da aula? Muita gente está com a mente programada pro português. Então, como que a gente fala no português? Quando eu quero falar de posse, eu falo o quê? Eu falo, eu tenho um trabalho, ou na verdade, eu tenho um carro top, um carro incrível. Beleza, aqui eu tô falando sobre posse. Quando a gente está falando de existência, a gente também usa o verbo ter. Por exemplo, tem um carro em frente minha casa. Eu não tô falando que é minha posse, eu tô falando que existe um carro em frente à minha casa. Note-se, você pode notar aqui, ó, que tanto para expressar posse ou existência no português, a gente usa o verbo ter. E o problema disso é que no inglês as pessoas fazem a mesma coisa. Elas pegam o verbo have e usam para expressar posse ou existência. As pessoas falam I have an incredible car, ou seja, eu tenho um carro incrível, só que as pessoas também falam, quando elas estão falando de existência, have a car in front of my house, ou seja, tenho um carro na frente da minha casa. Só que no inglês, a gente só usa o verbo have, que é o verbo ter, para expressar posse, para expressar que você tem alguma coisa. I have an incredible car. Eu tenho um carro incrível. Só que quando você está falando de existência, não que é seu, mas que tem alguma coisa, que há alguma coisa em algum lugar, você vai usar outra estrutura. Nunca use o have para falar sobre existência. Você vai usar o have para falar sobre posse. Para falar sobre existência, você vai usar essa estrutura aqui, ó. There is. Então você quer falar, meu, tem um carro, há um carro na frente da minha casa. So there is a car in front of my house. There is a car in front of my house. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Outros exemplos. Quero falar, meu, tem uma, deixa eu ver aqui, ó. Tem um iPhone à venda. So there is an iPhone on sale. Ou seja, tem um iPhone, there is an iPhone. Por que que aqui eu usei an e aqui eu usei a? A and an. Porque aqui, ó, quando a gente tem uma palavra que começa com consoante, um carro começa com consoante, a gente usa o a. Agora, quando começa com uma vogal, a gente usa o an. Só um detalhe aqui para vocês saberem. Então, ó, there is an iPhone on sale. Se forem dois iPhones, se for no plural, ao invés de there is, eu uso o there are. So, there are two iPhones on sale. Então, sempre lembra disso. Isso aqui é um erro clássico, cara, que se você está cometendo esse erro, eu vejo alunos por aí que são avançados, que as pessoas falam muito bem inglês, só que continuam cometendo esse erro, que é de confundir posse com existência. So remember, when you want to talk about possession, you use have. Vai falar sobre posse? I have, you have, she has. Agora eu estou falando de existência, eu posso usar o there is se for singular ou o there are se for plural. Nunca confunda um com o outro, beleza? Ó, eu sempre acompanho o pessoal que me manda mensagem aqui, ó. O Nico Costa me mandou aqui, ó. I'm watching you. Ó, no meio da live eu vou responder. Vou te responder agora, cara. Hey, bro. I'm in the middle of the live here. Can you see? I'm replying to you. Aí, ó. Você vê que eu interajo com a galera, hein? Se vocês quiserem, podem me mandar uma mensagem lá e eu respondo vocês ao vivo aqui, beleza? Então, o primeiro erro que talvez esteja te pausando, te impedindo de chegar à fluência é esse aqui. É você confundir existence with possession. Existence, have. Nossa, oh, eu confundi agora. Existence, there is ou there are. E possession, have. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, me mandem aí no chat, beleza? Que já já eu vejo aqui, eu abro para vocês verem. Isso aqui é o primeiro erro. Segundo erro, let me put it here down below. Esse aqui, cara, é você esquecer do famoso it. It. Qual é a mania das pessoas? Novamente, voltando a esse assunto. As pessoas, elas têm a mente ligada no português. E no português,
a gente fala como? A gente fala assim, tipo assim, a gente vê um iPhone lá à venda, que nem eu dei o exemplo aqui atrás. As pessoas falam, meu, no português, né? Meu, é muito caro. Ou senão, é muito chique. É muito. Como eu posso dizer? É muito barato, por exemplo. É muito. É, let me see. É muito. Tá bom, três exemplos. É muito caro, é muito chique, é muito barato. Aí no inglês, o que que acontece? As pessoas levam essa mentalidade do português e aqui a gente só usa o verbo é, que seria no inglês o is, né? Então as pessoas sempre falam is very expensive, ou seja, é muito caro. Expensive seria caro, né? É chique, as pessoas falam is so fancy. Barato is really cheap. Ou seja, elas levam essa mentalidade do português que a gente sempre só usa o é para falar e elas trazem isso para o inglês. Elas falam: "Ah, isso aí is very expensive. Isso aqui is so fancy." Ó, essas três palavras que eu usei aqui, ó, very, so and really, they emphasize the phrase, ou seja, a gente usa elas para enfatizar. Em vez de falar é caro, é muito caro, é tão caro. É realmente caro. Então, ó, really, so and very. Você pode usar essas palavras aqui para enfatizar alguma coisa. Cara, só que no inglês, entenda isso. A gente nunca usa o is sozinho. Por exemplo, quando a gente está falando dele, a gente fala he is a cool guy. She is, ela é não sei o que. They are não sei o que. Só que quando a gente não tem esse pronome, a gente tem que colocar o it antes. It is very expensive. Ou seja, é muito caro. Só que a gente tem que usar o it antes. O is ele não vem sozinho. Então, de forma abreviada, it is, a gente fala it's very expensive. É muito caro. It's very expensive. Mesma coisa aqui, ó. It's so fancy, a gente só não fala it's so fancy. A gente só fala it's so fancy. Você não pode esquecer do it. Mesma coisa aqui, ó. Is really cheap. Você não pode falar is really cheap. Você fala it's really cheap. Então, ó, se você tá começando agora, se você nem sabia desse erro, você vai estar muito na frente de qualquer brasileiro que tá aprendendo inglês, cara. Porque a maioria dos que eu conheço, eles cometem essa merda desse erro aí. Então, se você tá começando, você tá na frente. E agora, se você já cometiu esse erro, mas você agora mudou a chave, você mudou o seu mindset sobre isso, eu tenho certeza que o seu inglês vai ir para outro nível. As pessoas vão te ouvir e as pessoas vão falar: caraca, meu, essa pessoa fala inglês realmente bem. Tanto o erro lá que eu falei, que foi o number one, quanto esse aqui, são erros clássicos que eu vejo a maioria dos brasileiros cometerem. Fechou? E aqui, por último, let's go for the last one, é o sobre fazer traduções literais. Tem uma coisa que a gente tem no inglês que a gente chama de fake friends. Vou colocar aqui, ó. O que são fake friends? Ou seja, são falsos cognatos. Peraí que eu escrevi errado. Ou seja, são palavras que parecem, são palavras no inglês, in English, que se parecem no português, mas têm sentidos diferentes. Então, às vezes, você vê uma palavra, você acha que é uma coisa, começa a usar ela, mas na verdade ela tem um sentido totalmente diferente. Você tem que tomar cuidado com isso. E aqui eu separei 4 palavrinhas, eu vou dar alguns exemplos com ela, para você saber o que na verdade elas significam. Por exemplo, actually. Actually, se vê essa palavra, você acha, meu, actually deve ser atualmente, né? Atualmente, actually, parece atualmente, deve ser atualmente. Mas não tem nada a ver. Actually significa na verdade. Parece com atualmente, mas não é atualmente. Seria na verdade. Por exemplo, actually, na verdade, actually, I don't speak English. Ou seja, você quer falar assim, meu, na verdade, eu não falo inglês muito bem. So, actually, I don't speak English very well. Actually, I don't speak English very well. Então, ó, o actually é um exemplo de fake friend. É uma palavra que se parece com o português, mas tem um sentido diferente. Então, sempre lembra, actually, 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 na verdade. O que vai te ajudar a memorizar isso aqui? É você utilizar o que a gente falou aqui no começo da aula, que é a repetição. Tá vendo aqui, ó? Se você usar a repetição, se você usar o aplicativo Anki, por exemplo, e colocar essa palavra aqui lá, você vai, meu, toda semana tá vendo actually, 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 e isso vai internalizar na sua mente. Você vai conseguir memorizar isso aqui de uma maneira muito mais fácil, entendeu?
Então sempre lembrem-se, actually seria na verdade. Agora aqui, ó, argument, você vê essa palavra, você pensa, meu, argument deve ser argumento. Parece que o argumento é argumento, argument. Na verdade, argument seria uma discussão. Por exemplo, eu posso falar, we had an argument last night. Ou seja, nós discutimos, nós tivemos uma discussão ontem à noite. Vou colocar a tradução aqui, ó. Não falo inglês. Muito bem. Então, quando você vê a palavra argument, por causa do português, você meio que associa essa palavra com argumento. Mas a verdade é que argument não tem nada a ver com argumento. Quer dizer, sim, tem a ver com discussão. Actually, na verdade, argument, discussão. Por exemplo, we had an argument last night. A gente discutiu ontem à noite. A gente meio que brigou ontem à noite. Outra palavra, appointment. Ela se parece com o que no português? Ela se parece com um apontamento. Tipo, meu, I will appoint, eu vou apontar appointment para isso aqui. Mas a verdade é que appointment tem o sentido de compromisso. Por exemplo, eu posso falar I will have an appointment tomorrow at 10 a.m. Ou seja, eu vou, I will, ter um compromisso amanhã às 10. I will have an appointment tomorrow at 10 a.m. Às 10. Ó, o Nico, acabei de ver aqui, cara. Ele me marcou aqui, ó. Pera aí, antes da gente continuar rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ó, ele acabou de marcar ao vivo aqui, ó. Eu mostro aqui, ó, mesmo. Thanks a lot, bro. Eu vou compartilhar aqui nos meus stories. Galera, você tá curtindo essa live? Tira um print aqui também, ó. Tira um print e posta lá, que eu tô repostando da galera que repostar aqui nos meus stories. Fechou? Isso aí. Awesome. Thanks a lot, Nico. Tamo junto, cara. Voltando aqui. Então, appointment. Nossa, é muito engraçado, porque eu fico mudando a chave aqui do português para inglês, português para inglês, aí eu fico uma confusão. Mas aqui, por último, a gente tem a palavra que parece, meu, é a mesma palavra. A gente pronuncia costume, mas em inglês a gente pronuncia costume, costume, costume. O que seria um costume? Costume, take a look. Se você for ver, costume não tem a ver com costume, e sim fantasia. Tá vendo? Não tem nada a ver. Provavelmente você iria falar fantasy, mas não é fantasy, é costume. Por exemplo, meu, eu vesti uma fantasia na festa ontem à noite. So, I wore a costume at the party last night. Ou seja, eu vesti uma fantasia na festa ontem à noite. Ou seja, o último erro aqui que a maioria dos brasileiros comete é sobre fazer traduções literais. É você achar que uma palavra significa algo em inglês, porque parece com o português, mas não tem nada a ver. Por exemplo, a palavra actually não é atualmente, seria na verdade. Por exemplo, actually, I don't speak English very well. Argument parece argumento, mas na verdade é discussão. We had an argument last night. Nós discutimos ontem à noite. Appointment parece um apontamento, mas a verdade é que seria um compromisso. So, I will have an appointment tomorrow at 10 a.m. Eu vou ter um compromisso amanhã às 10. And at last but not least, ou seja, por último, uma expressão legal isso aqui, hein? Mas não menos importante, at last but not least, costume, que parece costume, mas na verdade significa fantasia. Por exemplo, I wore a costume at the party last night. Eu vesti uma fantasia na festa ontem à noite. Então, ó, apresentei para vocês aqui 3 erros do inglês na prática e 3 erros de estudo. Se você perdeu algum erro aqui, eu vou deixar essa live gravada, então você pode voltar aqui nela e conseguir reassistir o conteúdo se você chegou atrasado ou se você chegou agora no final.